Deus, estamos tendo aí um pequeno problema de internet, mas vamos começar a ler a última qualidade de Pedro antes do Pentecoste. Esse quadro: ore para a cruz. O amor venceu. Já falamos sobre Pedro impulsivo, egoísta, interesseiro, superbo. E agora vamos falar do Pedro inconstante. E para isso vamos ler em Mateus capítulo de número 16, versículo de número 23, que nos diz assim: Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arretai, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das do homens. Hoje vamos falar do Pedro inconstante. O que significa a palavra inconstante? São pessoas que têm comportamentos, sentimentos, opiniões ou atitudes instáveis e que mudam com frequência. Isso é uma pessoa inconstante. E Pedro tinha essa falta de constância, essa falta de firmeza, essa falta de dificuldade em concluir tarefas. Quantos Pedros hoje temos nas nossas igrejas inconstantes? Mudam de atitude a qualquer momento, né? Um piscar de olho, muda, né? Com frequência. E nesse mundo que a gente vive, quantos Pedros temos assim? Pedro, como eu sempre falei e falo, Pedro era uma pessoa pescador, uma pessoa mais velha ali daquela turma, daqueles 12. Ele se achava que poderia fazer isso, aquilo, porque ele era o mais velho. Só que aqui Jesus ainda estava como líder ali daqueles discípulos. Terrenamente, Jesus ainda era o líder. Pedro só ia ser líder da igreja em si quando Jesus foi para os céus e deu essa liderança a Pedro. Porque Jesus ele sabe de todas as coisas. Jesus viu as qualidades que Pedro ia ter lá na frente, que ninguém viu. Todo mundo ali, eu creio, quando Jesus fala para Pedro: Pedro, tu me amas? Tu sabes, Senhor. Jesus falou essa frase 10 vezes a Pedro. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Tu me amas, Pedro? Na terceira vez que Jesus falou isso, talvez Pedro deu uma respiração muito profunda e falou para Jesus: tu sabes que eu te amo. E a resposta de Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Ali, Jesus deu essa liderança a Pedro. E Pedro, para frente, ele não fracassou na sua liderança. Mas até que ele era um Pedro inconstante. Como nós estamos sendo, alguns irmãos, não vamos generalizar, mas tem alguns irmãos que são como Pedro, forma inconstante de agir, inconstante de pensar nas atitudes, né? Uma pessoa estável, que ali pode, a qualquer momento ali, né? E hoje é esse Pedro que nós temos. Esse Pedro que eu falei durante essa semana inteira. É esse Pedro que nós estamos. Um Pedro impossível, um Pedro egoísta, um Pedro interesseiro, um Pedro soberbo, um Pedro inconstante. Tantos Pedros existem assim nas nossas igrejas, assim na nossa comunidade, assim nesse planeta.
de quase, mais ou menos, pelas outras contas, dá 8 bilhões de pessoas. Tem muitos Pedros assim, que se acham, que quer tudo para si, mas a igreja do Senhor ela está firmada, alicerçada na palavra de Jesus. Certa vez, quando os pescadores foram pescar e Pedro veio e não tinha pescado a noite toda e não pescaram nada. E Jesus ali conversando com Pedro, volta Pedro, volta até lá. E Pedro ali não queria voltar, não queria voltar para o mar pescar, porque ele pescou a noite toda, estava cansado. Mas Pedro ali falou para Jesus, eu vou pela tua palavra. E ali Pedro foi para o mar, voltou para o mar novamente. E ali teve uma grande pesca. Os peixes ali não cabiam no barco, teve que colocar em outro barco, porque a palavra de Jesus, ela tem um poder incalculável. Às vezes a gente não sabe calcular a imensidão da palavra de Jesus. Certa vez, o centurião foi até Jesus e falou que o seu servo estava doente. E Jesus falou, vou até lá na sua casa, vou ver ele. Aquele centurião, não, basta uma palavra sua. E com certeza, aquele centurião estava chegando em casa e o seu servo já estava curado. A palavra de Jesus até ressuscita mortos como Lázaro. Veio para fora e Lázaro saiu. Porque para Jesus ali, Lázaro não estava morto. Lázaro nunca esteve morto para Jesus. Lázaro podia estar morto para aquelas pessoas. Podia estar morto para a irmã, podia estar morto para os parentes, podia estar morto para a sociedade. Mas para Jesus, Lázaro não estava morto. Lázaro estava dormindo. E Jesus fala, eu vou despertar do sono. Nós, às vezes, somos assim. Estamos desse jeito, estamos mortos. Muita gente, às vezes, aponta o dedo para a gente e fala, você está morto. Você está morto, você está morto. Mas para Jesus, nós sabemos, para Jesus nós estamos vivos. E Pedro ali, voltando ao episódio de Pedro, a inconstância de Pedro, Pedro ali, quando ele teve uma experiência com o Senhor, a experiência de Pedro com o Senhor não foi quando Jesus estava. Jesus deu ordenança para Pedro apacentar as ovelhas. Mas a experiência maior de Pedro foi quando, no dia de Pentecostes, estavam todos reunidos. E ali, Pedro teve uma experiência sobrenatural. Não somente Pedro, mas todos os discípulos. Né? Ou seja, o Espírito Santo. E mais além, depois que Pedro teve esse batismo com o Espírito Santo, numa pregação de Pedro, foram ganhadas 3.000 pessoas para Cristo. Muita gente diz o seguinte, vão ser ganhadores de alma. Né? Alma ninguém se vê. Primeiro ponto já começa aí. Alma ninguém se vê. Jesus nunca ganhou alma. Jesus ganhou pessoas. Né? E quando Jesus faz o convite a Pedro, aos demais discípulos, seja pescadores de homem. Ele não falou seja pescadores de alma. Nós temos que parar com esse lado. Ganhei uma alma para Jesus, ganhei 2 almas para Jesus. Não, nós temos que criar pessoas. Que alma ninguém se vê. Nós somos feitos corpo, alma e espírito. Sim, nós somos uma entidade. Mas Jesus diz claramente, né, seja pescadores de homem. Ele não falou seja pescadores de alma.
Falou, sejam pescadores de homens. E Pedro foi um grande pescador de homens. Ele era um grande pescador de peixe. Ele se tornou-se um grande pescador de homens para o reino de Deus. E você, meu amigo, e você, minha amiga, fique com essa palavra dessa semana, começando segunda-feira, essa palavra de fé, as 5 qualidades de Pedro antes do Pentecoste. E mais para frente, a gente vai ministrar outro estudo, outra reflexão sobre as qualidades de Pedro depois do Pentecoste. E a partir de segunda-feira iremos trazer mais um estudozinho, mais uma reflexão sobre Esther. As qualidades da rainha Esther. A partir de segunda-feira, eu queria a participação dos nossos amados irmãos para nós fazermos, se for possível, uma comunicação melhor sobre a rainha Esther. As qualidades da rainha Esther. Eu coloquei algumas, né? Porque hoje em dia nós temos que ter muitas qualidades no reino de Deus. Que Deus possa abençoar sua vida, sua família. Uma semana abençoada, foi uma semana difícil, uma semana de lutas, uma semana que a gente tem que pular obstáculos todos os dias, mas é uma semana que Deus nos concedeu. Foi uma semana que Deus nos preparou, foi uma semana que Deus está conosco todos os dias. Que Deus possa abençoar os nossos amados irmãos, essas nossas lives todos os dias. E hoje eu vi coisa interessante, que aconteceu ontem, mas hoje foi divulgado, que Deus ele faz o que ele quer, com o que ele quer, da forma que ele quer. O presidente Lula recebeu ontem o bispo Samuel Ferreira, líder da Assembleia de Deus de Madureira, né, um encontro marcado por orações, bênção e a entrega de uma Bíblia ao presidente. Mostra o avanço da aliança entre a igreja e a política. Concordo muito disso no Brasil. Será esse o início de uma nova fase de influências evangélicas no governo? Em primeiro lugar, igreja é igreja, governo é governo. Nós não podemos misturar. E a Bíblia nos fala isso, que em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 2, fala que nós temos que orar em favor dos reis e de todos os que se acham invertidos de autoridades, para que vivamos vidas tranquilas e mansas por toda piedade e respeito. Nós temos que orar por nossos governantes, nós temos que orar pelo presidente da República, pelos governadores, senadores, todos os tipos de autoridades constituídas, temos que orar. Tem pessoas que não gostam do Lula, não dão tão gosto, mas ele é uma autoridade. Nós temos, como igreja em si, temos que orar e pedir discernimento a Deus. O que o pastor Manuel Ferreira fez foi um ato de caridade, né? Mas teve uma pessoa que não gostou bem disso. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro não gostou nem um pouco do que o pastor Samuel Ferreira fez. Não é questão de gostar, é questão que ele foi ao encontro do presidente. E o que eu soube também nesses dias, de ontem para hoje, que foi o presidente da República que ligou para o pastor Samuel Ferreira. Queria que ele fosse orar lá no Palácio do Planalto. Podia ser feito o telefone? Podia. Podia ter feito uma videochamada? Podia. Mas o desejo do presidente é que ele fosse para o Palácio do Planalto fazer a sua oração lá. E Deus, tem até a foto deles aí, que Deus abençoe esse ato
de caridade, vamos supor, esse ato de humanidade ao nosso presidente Lula e ao pastor presidente, pastor bispo Manuel Ferreira. Samuel Ferreira, o pai dele, pastor Manuel Ferreira, o presidente das Assembleias de Deus de Madureira, e aí o pastor Samuel Ferreira, presidente executivo das Assembleias de Deus de Madureira. Deus possa nos abençoar. Né? Igreja é igreja, política é política. O que nós temos que fazer é somente orar. Muitos pastores, eles pegam os textos isolados, fora do contexto. O que aconteceu com José? Primeira coisa, José ele foi vendido pelos seus irmãos para o Egito. No Egito ele se tornou-se governador. O faraó colocou ele como governador do Egito. Governador do Egito. José não era pastor. José não era obreiro. José não era evangelista. Não. José era José. Não tinha cargo nenhum naquela época, como nós hoje temos. Temos esse, tem pastor que entra na política. Coloca essa história de José, mas não vê o contexto. José não foi pastor, José não foi juiz. Não, Deus levantou José com um propósito ali. Só porque Deus levantou José com um propósito, eu sou pastor, vou também me candidatar e Deus vai me levantar também para me ter um cargo político. Não é bem assim. Deus é Deus. Deus faz o que Ele quer, da maneira que Ele quer, da forma que Ele quer. Nós temos que, às vezes, tentar entender o agir de Deus, algo que a gente não entende. Que Deus possa abençoar a nossa nação, né, o nosso país, e possamos, nas próximas eleições, que está chegando aí, próximo, ter mais discernimento das coisas, porque o nosso voto, amados, tem um peso. O seu voto tem um peso. Mas quem dá a direção é Deus. Teve na eleição passada, o presidente que estava perdeu, foi aqui a luta, tal, mas às vezes o querer de Deus é diferente. Temos que analisar o querer de Deus. Que Deus possa nos abençoar ricamente em sua vida. Segunda-feira estaremos aqui, se Deus nos permitir, com um pequeno estudo, uma reflexão sobre a rainha Esther. Nós estamos segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Um ótimo final de semana a cada um de vocês. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família. E possamos ter essa fé, essa esperança daquele que morreu na cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitou-se com poder e grande glória. Todos, na paz de Deus. Até a próxima.